findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Quem aqui quer ir para o céu? Ninguém quer ir para o inferno, não é? Ainda bem que Deus preparou o céu para o homem, não é? Mas você vai para o céu? Você tem certeza que vai para o céu? Será que o teu destino é o céu? Será que já tem uma casa lá no céu, reservada, esperando você? Você tem certeza disso? Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o céu. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. São apenas 27 versículos bíblicos aqui, só 27. E eu não vou ler todos, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse capítulo do livro do Apocalipse. Combinado? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E no verso 27 a Bíblia diz: e não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como Deus é bom, não é? Deus é bom, Deus é amoroso, Deus cuida de nós, Deus se preocupa não apenas com a nossa vida presente, mas também com o nosso futuro eterno. Deus está sempre interessado no nosso bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Deus está mais interessado na sua vida do que você possa imaginar. Há um pensamento que diz assim: cada minuto da vida é um milagre que não se repete. Sim, mas também cada segundo, cada hora, dia, semana, século, milênio, é um milagre de Deus. Além disso, a palavra de Deus diz em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 a 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são elas a causa de não sermos consumidos. Como é linda essa palavra. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa das misericórdias do Senhor. Por causa da bondade do Senhor. Deus é bom, Deus é sempre bom. E hoje nós vemos que por causa da sua misericórdia, da sua graça, Deus está criando um lugar todo especial para os seus filhos. Deus está criando um novo céu, um lugar maravilhoso, lindo, um lugar especial para os seus filhos, um lugar
que não se compara a nada de melhor que você possa achar neste mundo. Não existe nada neste mundo que possa se comparar com as belezas, com as delícias celestiais. Deus está preparando algo grande, lindo e maravilhoso. O céu é um lindo lugar. Há um cântico que diz: cheio de graça, sem par. Com Jesus, eu vou habitar nesse lindo lugar. Você vai? Então, quando chegar aquele momento da sua partida, você está seguro de que o Senhor enviará os seus anjos para te levar para esse lugar de beleza, de glória? Tem essa certeza no seu coração? É bom ter essa segurança no coração, porque daqui a alguns anos, talvez daqui a 50, a 100 anos, nós estaremos na eternidade, não é verdade? Alguns, talvez, ainda não tenham essa segurança no coração, mas este é o tempo oportuno de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. É preciso dar lugar ao agir de Deus na vida e no coração. O apóstolo João registra aqui as imagens e os sons desse lugar que Deus preparou para os seus filhos. Ele teve uma visão especial da parte de Deus numa ilha que era o lugar onde ficavam os criminosos, os marginalizados da época pelo Império Romano. Na ilha de Patmos, ele teve uma visão de Deus, como um arrebatamento. Deus lhe deu essa visão do lar celestial, e eu quero dizer para vocês, essa ilha onde ele estava, não era a ilha da fantasia. Não era, não. Ele viu algo real. Ele teve uma experiência especial, profunda com Deus, e ele pôde ver, e ele pôde ouvir, e o que ele viu na sua visão, ele registrou, porque o Senhor mandou que ele escrevesse tudo, e ele escreveu o que diz a palavra aqui. João foi levado para lá em uma visão, mas há um outro também. O apóstolo Paulo foi arrebatado. Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 2 a 4. Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Que experiência marcante teve o apóstolo Paulo, um arrebatamento aqui. Então, meus irmãos, esses servos que tiveram essa experiência com Deus registraram tudo aqui para o nosso ensinamento, para que nós não venhamos a errar o caminho para o céu, para que possamos realmente adentrar as mansões celestiais, a esse lugar real, esse lugar que Deus preparou para os salvos. Quando nós entrarmos pelas portas das mansões celestiais, nós estaremos em casa, um lugar de descanso. Ao findar do dia, quando você cessa o seu trabalho e você chega em casa e você tem aquele lugar de refúgio, de refrigério, não é gostoso? Puxa, cheguei em casa, agora eu vou descansar. Agora eu vou ter um tempo de refrigério, de descanso. Deus preparou um lugar de descanso, de refrigério. Um lugar maravilhoso. Quando nós chegarmos lá, nós estaremos em casa. Aqui não é o nosso lar. Nós somos peregrinos. Estamos peregrinando neste mundo. O nosso lar é lá no céu. E além do mais, a Bíblia diz
que é um lugar de muitas moradas. Não foi o que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós vamos morar com os remidos do Senhor. Nós vamos encontrar aqueles nossos irmãos e irmãs que partiram para a eternidade antes de nós. Você tem parentes e amigos que tinham uma fé firme no Senhor Jesus e que já partiram para a eternidade? Eu quero dizer uma coisa para você. Lá no céu, quando nós estivermos lá, nós vamos reencontrar os nossos queridos. E nós vamos nos conhecer. Nós vamos ver aqueles que partiram. E sabe de uma coisa? Lá no céu, nós estaremos com os anjos, porque lá é o lugar onde os anjos moram, é a casa de Deus. Lá no céu tem um trono, o trono de Deus. Deus está assentado no seu trono. Trono é onde se assenta o rei, não é? Soberano, absoluto, que tem o controle de tudo. Deus está assentado no trono, no céu. Ele está controlando tudo e todos, soberano sobre o mundo, sobre o universo todo, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então, quando chegarmos lá, estaremos em casa, uma morada preparada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para aqueles que creem nele. O céu é uma cidade construída pelo próprio Deus. O arquiteto, o artífice dessa cidade não é outro senão Deus. E eu pergunto para você, o que Deus faz, Ele faz bem feito? Tenho para mim que o céu é tão perfeito, porque ali Deus colocou o seu poder. É um lugar cheio da glória de Deus, um lugar do poder de Deus. Quando Deus faz algo, Ele faz muito bem feito, com uma perfeição incrível, sabe? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, pode abrir a sua Bíblia, o apóstolo Paulo declara algo sobre esse lugar, dizendo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Que bênção, não é? Ele preparou essas coisas para aqueles que o amam de todo o coração. É uma cidade construída pelo próprio Deus. A personalidade de Deus está presente em cada coisa que Ele faz aqui. Ele formou. É uma cidade que reflete a sua glória. É uma cidade que reflete o seu poder. Ela é tão gloriosa que a mente humana não consegue compreender. É algo espetacular. É tão perfeito que não precisará de reforma nunca mais. É uma cidade eterna. Aqui os edifícios constantemente precisam de uma reforma, não é? Às vezes você contempla um edifício e de repente aquele edifício não existe mais, teve que ser demolido, porque com o tempo tudo se desgasta, não é assim? Mas essa cidade aqui, ela nunca será demolida, é uma cidade eterna. Porque Deus faz tudo com muita perfeição. É o exemplo perfeito do que Deus pode fazer através do seu poder. E olha aqui que quando João procura descrever essa cidade, a única coisa que ele encontra para expressar a beleza são pedras preciosas. Quando você coloca uma pedra preciosa nas suas mãos, você fica encantado com tudo aquilo, não é? Você tem uma pedra preciosa? A Bíblia não fala de uma pedra, mas de pedras preciosas. Há vários nomes aqui. A glória de Deus habita de forma intensa ali. Então, se você observar algo, no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos diz que Deus habitava no santo dos santos lugares, não é verdade? No tabernáculo, no templo. Mas quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus passou a habitar na igreja.
Deus passou a habitar na vida de todo aquele que crê, que aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. E Deus preparou um lugar para a habitação dos remidos. Olha que coisa linda na palavra de Deus. Deus habita na igreja hoje. Deus está presente. Deus está aqui. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir a presença do Senhor, não sente? É uma experiência muito pessoal. Mas você sabe de uma coisa? Hoje Deus habita em nós. Mas um dia, olha aqui para mim, nós habitaremos em Deus. Compreende isso? Deus habita em nós e nós habitaremos em Deus. Estaremos na casa de Deus, desfrutando da presença de Deus. Deus habita na igreja e a igreja vai habitar para todo sempre em Deus. Isso é glória. Isso é bênção de Deus. Sabe? Há uma beleza e uma riqueza esplendorosa nesta cidade, não somente por fora, mas também por dentro. Eu pergunto para você, quando você vai construir o alicerce de um edifício, o que é que você coloca no alicerce? Ferro, cascalho, pedras, cimento, água, areia. Quem coloca pedras preciosas no alicerce? No fundamento. Essa cidade tem pedras preciosas no seu fundamento. Sabe o que isso quer dizer? Que o céu é um lugar bonito por fora e também por dentro. Não há coisa feia no céu. Quem é que gosta de coisa feia? Ninguém? Eu não gosto de coisa feia, não. Quem é que gosta de olhar para gente feia? Ainda bem que vocês são bonitos, porque eu não gosto de olhar para gente feia, não. Aí vocês estão olhando para mim e falar que pastor bonitão, né? Está meio baqueado, o tempo muda, né? As coisas mudam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O céu é lugar de coisa bonita. O céu é lugar de gente bonita, de gente transformada, de gente bonita por dentro, que teve o seu interior mudado, que teve a sua vida mudada, que vai receber um novo corpo, um corpo transformado, um corpo lindo. Vai ser tudo muito bonito lá no céu. E tem gente que não quer ir para o céu. Tem gente que acha que está levando vantagem neste mundo aqui, mas na verdade está trocando o céu por coisas passageiras. Meus irmãos, minhas irmãs, sabe, esse lugar é tão lindo que lá então não vai entrar coisa feia. Mas é interessante que se você observar o contexto aqui do que nós estamos lendo, nesse mesmo capítulo, é uma cidade linda por dentro, mas é uma cidade quadrangular também. Comprimento, largura e altura iguais. A cidade tem 12.000 estádios de comprimento, de largura, de altura, ou seja, 2.200 quilômetros de comprimento, altura, largura. Que cidade perfeita! Qual que é a montanha mais alta do mundo? Que você tem conhecimento? Pico Everest, não é? Sabe o que significa isso? O pico Everest, ele desaparece 240 vezes diante dessa cidade. Você pode imaginar isso? Sabe, esses são números que representam a simetria, a perfeição, a vastidão, a totalidade ideais da Nova Jerusalém. E nessa cidade santa não existem bairros ricos ou pobres, lá não existe favela, lá não existe casinhas pequenas, lá existem mansões celestiais. Então, olha aqui para mim, alguém aqui mora em alguma mansão?
Seja corajoso, levante a mão. Ninguém, nem eu. Mas nós vamos habitar em mansões. No céu não tem casebre. No céu não tem comunidade. Essas comunidades que nós conhecemos aqui. No céu, mansões. Todos nós, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, vão morar em moradas eternas devidamente preparadas por Deus. Ninguém vai ficar com ciúme da casinha do outro. Puxa, a sua casa é tão linda, a minha também. Né? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus é o arquiteto, é o fundador dessa cidade. A muralha da cidade, que mede 144 côvados, ou seja, 70 metros de altura. Mais uma vez, a medida da cidade é um símbolo da sua majestade, da sua grandeza, da sua suficiência. Medidas que indicam a perfeição dessa cidade santa. Nada está fora de ordem ou fora de equilíbrio ao que diz a palavra de Deus aqui. Não apenas a cidade é de ouro puro, mas a praça, tudo é como um mar de vidro ali, tudo transparente, vidro transparente. Sabe o que significa isso? Lá no céu não vai ter nada escamoteado, nada escondido, nada debaixo do tapete, nada escondido, tudo transparente, porque haverá integridade nos relacionamentos. Ninguém precisa esconder nada de Deus. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. A cidade será iluminada não pelo sol ou pela lua. Interessante que o sol, ele reflete, a lua reflete o brilho do sol, não é? E a Bíblia nos mostra que a glória de Deus a iluminará, e a lâmpada que reflete a glória de Deus é o Cordeiro, Jesus Cristo. Tudo perfeito. É a morada dos salvos. Uma cidade com 12 portas, e todas essas portas estão abertas, nenhuma porta fechada. Isso significa que o céu é um lugar que está aberto para todos. Todos podem entrar. Qualquer um pode entrar no céu. Qualquer um, sim, qualquer um que queira. Qualquer um que creia. Qualquer um que se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É uma cidade de portas abertas. Entretanto, ela está de portas abertas, mas nem tudo entra no céu. O que é que fica de fora? Olha aqui o verso 8. Ficarão de fora os tímidos. Há pessoas que são muito corajosas, são valentões, elas têm até a coragem para enfrentar, se necessário, um leão, um urso, mas quando se trata de confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, de declarar a sua fé em Jesus Cristo, são tímidos, são covardes. Ficam receosos de declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que esses tímidos ficarão de fora, ou seja, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer, não se posicionar ao lado de Jesus Cristo, não têm coragem de assumir que são de Jesus. Essas pessoas ficam de fora. Ficarão de fora os imorais, os abomináveis, são aqueles que perderam a vergonha, são aqueles que se entregaram à perversão, à imoralidade. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está aí permeado de imoralidade por todos os lados. Pessoas pervertidas. Vivemos numa sociedade viciada e vemos pessoas hoje viciadas em pornografia. Essas pessoas não entrarão. Lascívia, perversão moral, aberrações sexuais, homossexualismo, lesbianismo. A onda da ideologia de gênero é tudo daqui deste mundo. Mas a Bíblia nos fala que
ficarão de fora os homossexuais, as lésbicas, os gays, todos esses ficarão de fora. E você sabe por que eu falo isso para você? Porque o nosso compromisso é com a verdade. O cristão não é homofóbico. Repita comigo. O cristão não é homofóbico. O mundo é cristofóbico. Nosso compromisso é com a verdade. E a palavra de Deus ama tanto o pecador que mostra, olha, todos podem entrar no céu, mas nem tudo entra no céu. Jesus disse, a porta é estreita e poucos são os que entram por ela, porque por essa porta estreita você não pode levar os seus pecados, você precisa renunciar o que precisa ser renunciado. Só entra aquele que realmente está lavado, remido no sangue do Cordeiro. Ficarão de fora os corrompidos, os feiticeiros, aqueles que se entregam à prática da feitiçaria, aqueles que consultam os astros. Pastor, eu só quero ver como é que vai ser o meu dia hoje, vou olhar o meu horóscopo. Fica de fora também. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia fala aqui, ó. Aqueles que consultam as cartas, aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor, aqueles que creem que são dirigidos pelos astros, a numerologia, aqueles que são viciados em drogas, os idólatras, aqueles que veneram os ídolos, as imagens de escultura, ficam também de fora. E quem diz isso é Deus na sua palavra. Mas eu sou tão sincero, mas com sinceridade muita gente vai para o inferno, lamentavelmente. Não basta ser sincero, tem que estar certo. Ficarão de fora os mentirosos. Quanta mentira. Quantas pessoas que hoje procuram consertar uma mentira com outra mentira, as pessoas dizem, essa é uma mentirinha só, uma mentira branca. Não existe isso. O diabo é o pai da mentira. Quantas pessoas que estão enganando, sendo enganados. A mentira procede do diabo. São aqueles que encobrem os seus erros. São aqueles que não confessam os seus pecados. Deus coloca fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amaram mais o pecado do que a Deus. O céu, esse lindo lugar, é a morada dos salvos. Nesse lugar, segundo eu vejo na Bíblia, não há dor, não há sofrimento, não há enfermidade, não há nada que faça sofrer. Toda dor, todo sofrimento fica do lado de fora. Lá não entra sofrimento. O céu é céu por aquilo que não vai entrar lá. Compreende isso? Não haverá mais lágrimas. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém celestial. Hoje, neste mundo, nós choramos, não é? Eu acho que eu estou ficando velho. Eu não sei porquê. Falei ontem lá na reunião de liderança, estou ficando velho. Às vezes eu começo a assistir um vídeo assim, eu me emociono, começo a chorar. Falei, meu Deus, estou ficando velho, eu era mais durão. Nesse mundo nós choramos. Nós choramos por nós. Choramos por nossos filhos. Choramos por nossa família. E parece que nos últimos tempos nós temos chorado pela nossa nação também, não é? Choramos pela nossa igreja. Quantas lágrimas. Nós entramos nesse mundo chorando, não é? E parece que nós estamos partindo para a eternidade também chorando, mas quando nós estivermos lá não haverão lágrimas. Não haverá motivo para lamento, porque não haverá sofrimento. Lá não haverá luto nem morte. No céu não há culto fúnebre, não há velório, não há cemitério. No céu não há morte. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a morte foi lançada no lago de fogo. Sabe o que quer dizer isso? Que a morte morreu e não ressuscitou. Não haverá mais morte. É vida, vida eterna, vida abundante com o Senhor, nesse lugar que tem
12 portas e portas abertas, mas só que tem uma coisa, em cada porta tem um anjo. Já notou o que diz a Bíblia? Tem um anjo guardando. Vocês se lembram do que aconteceu no Antigo Testamento, quando os nossos primeiros pais pecaram? Deus colocou um anjo com uma espada flamejante para guardar a árvore da vida no jardim do Éden. E aqui Deus colocou um anjo em cada porta, mostrando que as portas do céu estão abertas, mas não é qualquer um que entra, não. É uma cidade guardada, é uma cidade protegida, é uma cidade segura. Assim como Deus colocou aquele anjo com a espada flamejante no jardim do Éden, Deus coloca anjos para guardar a sua cidade. E além do mais, em Zacarias 2, verso 5, a Bíblia diz que Deus é um muro de fogo. Deus é um muro de fogo protetor. Deus protege, estaremos protegidos para sempre. Dá vontade de partir hoje mesmo para o céu, não dá não? Que lugar maravilhoso, meus irmãos. Que lugar lindo. Pecado não entra ali. Embora a porta esteja aberta para todos, nem todos entrarão no céu. Eu me lembro quando Jesus disse, na sua conversa com Pedro, ele diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Sabe o que quer dizer? Satanás sai, Pedro fica. O mal sai, o servo fica. É assim que funciona com Deus. Aqueles que se mantêm no pecado não podem entrar, senão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha aqui para mim. Eu quero dizer para você, honesta e abertamente, aquele que se mantém no pecado não entra lá. Portanto, esse é um tempo de você, com muita sinceridade, examinar a sua vida diante de Deus e verificar se há algum pecado na sua vida. Lá não vai entrar nada escondido, não é? Nenhuma mentira. Às vezes, alguns podem até estar levando uma vida de mentira, aparência de bondade, de santidade, mas só Deus sabe o que se faz na surdina, na calada da noite, não é verdade? Esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de reconhecer o erro, a falha, o pecado e abandonar, de ser honesto com Deus e dizer: Senhor, eu concordo com a tua palavra, que eu sou pecador, e eu estou arrependido dos meus pecados e eu me rendo a ti, Senhor. Porque quando o homem faz isso, quando a mulher faz isso, Deus cancela o pecado, Deus apaga. E Deus transforma, Deus muda o interior, Deus muda a vida, sabe? Para esse lugar maravilhoso, onde somente os remidos adentrarão, só há um caminho, não é? Qual é o caminho? Eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus, em João 14,6. Só há uma porta, Jesus diz: eu sou a porta, em João capítulo 10, verso 9. Então é preciso aproveitar bem a oportunidade que nos é dada pelo Senhor. Eu quero, então, concluir essa reflexão dizendo para você, nessa noite nós tivemos um momento muito feliz de contemplar o batismo desses novos irmãos em Cristo Jesus. Lindo, não é o batismo? Algo marcante, alegra o nosso coração, há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Mas eu preciso dizer para você que batismo não salva. Batismo é símbolo da salvação. Boas obras também não salvam. Justiça própria não salva ninguém. Igreja não salva. Só Jesus Cristo salva. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Então, você vai para o céu? Eu não estou perguntando se você quer ir para o céu. Eu estou perguntando: você vai para o céu? Você tem certeza de que quando chegar o momento da sua partida, o seu destino será o céu? Você já tem uma casa, uma morada preparada por Jesus lá no céu esperando por você? Qual é o seu destino? Qual será o seu futuro eterno?
Meu desejo é que você saia daqui nesta noite com a segurança, com a confiança de que o seu destino eterno é o céu. Eu gostaria de orar com vocês agora. Eu quero orar com vocês. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E se eu não perguntar, eu nunca vou saber, não é verdade? Eu gostaria de perguntar para você que está aqui nesta noite: você gostaria de ir para o céu? Você gostaria de hoje mesmo abrir o seu coração para Jesus entrar e fazer nele morada? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer ir para o céu? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Quantas vidas, amém. Erga bem alto, não é para o pastor, é para o Senhor. Amém, graças a Deus.